Olá, gente querida! Hoje é o dia 2 de outubro. A igreja celebra a memória dos santos anjos da guarda. O santo evangelho proposto pela liturgia para nós hoje é de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5 e também o versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus inicia o discurso sobre a igreja, capítulo 18 do Evangelho de Mateus. O tema central deste discurso sobre a igreja é a atenção aos pequenos, aos desgarrados, o valor do perdão, o valor da correção fraterna, o valor da oração. Os discípulos ainda não compreenderam muita coisa. Estão discutindo sobre quem é o maior no grupo de Jesus. Certamente formaram-se partidos, grupos, guetos. Certamente houve divisão. Eles continuam com a lógica da riqueza, do prestígio, da profissão, a lógica do poder. Jesus então toma uma criança como exemplo e coloca esta criança no meio deles, no centro. No tempo de Jesus, as crianças, as mulheres e os escravos não tinham praticamente nenhum poder. Na estrutura social de Israel, estas categorias valiam muito pouco. O termo grego paidion significa criança, mas também significa criado, servo. Aqui está o verdadeiro sentido do texto. É preciso tornar-se pequeno. É preciso tornar-se servidor do reino de Deus. Viver a insegurança e o desprestígio daqueles que não têm poder. Melhor, é preciso assumir a lógica daqueles que acolhem o modo de ser e de viver do poder que provém da cruz. Contudo, quem acolhe esta insegurança do reino deposita a sua esperança, a sua segurança, a sua fortaleza unicamente em Deus. Jesus então aponta para a permanente proteção de Deus
por meio dos anjos, aqueles que são chamados de anjos da guarda. Nenhum pobre, nenhum pequenino deve ser desprezado. Nenhum daqueles que se tornam menores pode ser excluído, exatamente porque Deus se revela como o seu protetor. Os anjos estão dia e noite intercedendo por cada um de nós junto ao Pai. Esta mesma temática aparece na primeira leitura. Na primeira leitura da liturgia de hoje, encontramos um texto do livro do Êxodo, retirado daquele bloco chamado de Código da Aliança. Deus oferece uma espécie de legislação complementar como explicitação do Decálogo. Moisés é o intermediário dessa legislação e deve transmitir as leis divinas ao povo. São várias leis casuísticas, começadas com a conjunção se. E estas leis casuísticas devem ser aplicadas às situações concretas de um povo de pastores e também de agricultores. Esse Código da Aliança insiste na proteção daquelas pessoas que são mais ameaçadas em sua sobrevivência, especialmente o imigrante, a viúva, o órfão, o empobrecido, que precisa muitas vezes até de empréstimo pago com usura e com juros exorbitantes. Quase na conclusão do código, Deus insiste na necessidade de obediência à sua palavra e na necessidade de uma relação de exclusividade com o Senhor. Finalmente, ele oferece algumas promessas para aqueles que cumprirem a sua palavra, para aqueles que mantiverem a sua fidelidade. Uma delas é a proteção divina na marcha para a terra da promessa. Todos nós estamos em marcha. Podemos então contar com a proteção de Deus por meio dos seus anjos. O livro do Êxodo diz que o anjo do Senhor vai à frente de Israel para guardá-lo na marcha para a terra prometida. O anjo do Senhor, no texto, é como o quê? A personificação do próprio Deus. E é este anjo do Senhor que também guia e guarda o seu povo no caminho para o céu. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.